nós falamos sobre confrontação. Até onde o amor de Deus vai por amor de nós. E hoje eu quero falar sobre oposição. Qual é a estratégia que Deus estabelece para nós termos vitória nos momentos de oposição? Eu vou usar a história, eu vou trabalhar na história de Esdras, ou Esdras, no livro de Esdras mesmo. E essa história que eu vou trabalhar sobre o povo hebreu está no seguinte contexto. Eles tinham sido levados para o exílio babilônico. Foi quando havia aquele grande império babilônico e o povo de Judá, o povo de Israel, tinha sido feito cativo. Foi naquela ocasião que levaram Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdenego. Então o que está acontecendo no texto que nós vamos lendo? O povo de Israel, que tinha sido levado cativo, eles estão agora voltando para a terra. Na verdade, ainda o povo mesmo não está voltando, mas um grupo de pessoas está voltando com o papel principal de reconstruir o templo. É que é muito importante dizer isso neste momento, irmãos, especialmente se você entender que o Velho Testamento, ele na verdade usa linguagens simbólicas. Ele, além de ser livros históricos, mas eles desenham um quadro espiritual nosso. Por exemplo, quando fala de construir o templo, eles estão construindo um templo de pedra, mas simbolicamente, para nós podemos aplicar na construção do templo espiritual que nós somos para Deus, aonde habita o Espírito Santo. Então o povo está voltando e tem um grupo de pessoas que está reconstruindo o templo. E é dentro desse contexto que aparece a oposição, que aparece um grupo de pessoas que, como vocês vão ver, eram moradores da terra, que eles se levantam contra a reconstrução do templo. E vocês vão perceber, ao mesmo tempo que nós estamos nominando a maneira como eles agiam, vocês vão ver como que Deus estava ali nos ensinando lição para nós lidarmos com os problemas, com as adversidades, com a oposição que nós enfrentamos nos nossos dias. Então vamos começar a leitura de Esdras, capítulo 4, iniciando pelo versículo 1. Nós vamos até o versículo 5. Os inimigos de Judá e Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel. Verso 2. Eles foram a Zorobabel e aos outros chefes da família e disseram: nós queremos participar da construção, pois também adoramos seu Deus, como vocês. Temos oferecido sacrifícios para ele, desde que Esar-Adom, rei da Síria, nos trouxe para cá. Mas Zorobabel, Jesuá e outros chefes da família de Israel, no verso 3, responderam: de maneira nenhuma, vocês não podem participar desse trabalho. Somente nós construiremos o templo para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. E no verso 4, então os habitantes da região tentaram desanimar e amedrontar o povo de Judá, para que não continuasse a construção. E no verso 5 diz que os moradores da região subornaram agentes para trabalhar contra eles e frustrar seus planos. E isso prosseguiu, veja que teve duração, durante todo o reinado de Ciro, rei da Pérsia, até que Dario, rei da Pérsia, subiu ao poder. Irmãos e irmãs, todos nós enfrentamos oposição. Enfrentamos adversidades, pessoas contrárias. Onde é que isso pode acontecer? Pode acontecer em todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, pode acontecer dentro da família. Muitas pessoas reclamam da oposição efetuada por um cônjuge. Maridos que torcem pelo fracasso da esposa, esposa que torce pelo fracasso do marido. Outras pessoas admitem a terrível oposição sofrida por um filho ingrato, um filho rebelde. Existem filhos
que choram a dor causada por pais que simplesmente se opõem a qualquer iniciativa do filho, a qualquer sonho do filho, a qualquer possibilidade de vencer pelo filho. E também, irmãos e irmãs, existem pessoas que dizem da oposição que sofre no trabalho, oposição em repartições públicas, oposição que sofre na gerência de uma empresa. Também existem liderança perseguidora. Existem também amigos desleais. Existe até mesmo complô que usa da prática da mentira e da calúnia para arrebentar a vida das pessoas, para estragar a vida das pessoas. Muitas vezes nós já ouvimos de pessoas que dizem assim, pessoas que elas jamais imaginavam que iriam se levantar contra elas, simplesmente se levantam com o único propósito de opor a fé, porque elas se tornaram cristãs. Eu me lembro de uma filha que falou comigo, a mãe em lágrimas dizendo assim, eu prefiro que você se torne uma prostituta do que você se tornar uma crente. Oposição. Eu vejo, meus irmãos, esse relato histórico como um cenário que foi arquitetado por Deus, e Deus tinha o propósito nesse relato histórico, como nós vemos, para nos mostrar como nos nossos dias nós devemos enfrentar pessoas, situações que se compõem em períodos contra nós, em oposição a nós, transformando o nosso momento em momentos difíceis. Primeiro, nós vemos que o texto desenha as estratégias usadas pelo mal. E assim que nós vamos caminhando, olhando essas estratégias, nós vamos vendo que o propósito do mal é tentar roubar-nos do propósito de Deus. Ao mesmo tempo, nós podemos, indo assim que vamos analisar a maneira como o mal vai agindo, nós vamos vendo as formas que Deus trabalha, as maneiras e as formas orientadas por Deus, que nós devemos adotar no nosso dia a dia, que nós devemos adotar na nossa casa, que nós devemos adotar no nosso casamento, que nós devemos adotar na empresa onde nós trabalhamos, para nós nos opormos ao mal. Nós é que temos que nos opor a ele. A Bíblia fala, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É isso que nós temos que fazer em nome do Senhor Jesus. Então eu quero destacar, primeiro, o primeiro passo da estratégia da vitória divina para vencer a oposição do mal é esse: cuidado com as armadilhas do mal. Por favor, irmão e irmã, não entre nessa armadilha do mal em nome do Senhor Jesus. Algo que nós não podemos esquecer é que o mal vai usar de todas as maneiras para nos levar a fracassar. E eu fiquei estarrecido nesta semana em perceber que uma das principais ações do maligno é usar armadilha, é fazer armadilha. Ele armará ciladas para nos ver caídos, para nos vermos vencidos. E a Bíblia afirma, esse é um texto que eu li nessa semana, a Bíblia afirma que em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, eu não tenho ele no telão, que o diabo se transforma inclusive em anjo de luz. 2 Coríntios 11, 14. 2 Coríntios 11, 14. Que o diabo até se transforma em anjo de luz. Ele pode fazer um punhado de coisa. Pode acontecer, irmãos e irmãs, do mal se apresentar a nós em momentos importantes, com a falsa pretensão de querer nos ajudar, propondo a nós solução. Eu vejo isso claramente no texto que nós meditamos. Veja comigo novamente os versos 1 e 3, olha o que está escrito. Os inimigos souberam, olha essa palavra, souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo. Eu quero parar aqui nesse versículo um pouquinho. Por que ele é importante? Ele revela, irmãos, que o mal, que o diabo vai colocar sempre um fofoqueiro cuidando da tua vida. Escuta o que Deus está falando. O diabo vai sempre colocar, ele está nos observando, e ele vai arrumar um fofoqueiro para ver a sua vida, para que ele fique sabendo do que você está fazendo. Aqui diz que, olha, os inimigos souberam. Quando você encontra com um fofoqueiro, o que ele fala? Olha, fulano,
Eu estou sabendo de umas pessoas que estão dizendo assim, mas eles não falam que são as pessoas. Porque o infeliz é ele mesmo. Ele que é o observador dos quintos dos infernos, que fica lá para levar a observação, o fofoqueiro. Irmãos, o diabo vai ter um fofoqueiro de plantão. Não é o leão-lobo não, gente. Não é o leão-lobo. Nem é aquela outra mulher que não para de falar o tempo todo, parecendo uma maritaca, que eu esqueci o nome dela agora. É fofoqueiro. Aqui esse texto é muito importante. O diabo vai estar mostrando como afirma, meus irmãos, a Bíblia. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, eu também não tenho esse texto. Lá está escrito que o mal vive ao derredor, buscando uma ocasião, observando, procurando ver o que você está fazendo. Agora veja o verso 2 de Esdras 4. Eles foram a Zorobabel. Olha os fofoqueiros. Levaram à observação agora os inimigos da terra e os outros chefes da família e disseram: queremos participar da construção, pois também adoramos seu Deus como vocês. Perceba aqui, meus irmãos, que a proposta é aparentemente boa. A oferta era aparentemente uma oferta irrecusável. No verso 3, no verso 4, nós vemos qual foi a resposta do povo de Deus. No verso 3 diz assim: mas Zorobabel, Jesuá e outros chefes da família de Israel responderam: de maneira nenhuma, vocês não podem participar desse projeto. Veja aqui, irmãos e irmãs, que os exilados, eles prontamente recusaram ajuda. Por quê? Porque eles perceberam claramente qual era a intenção dos moradores da terra. Por que eles perceberam qual era a intenção dos moradores da terra? Porque nós não podemos, irmãos, de maneira nenhuma, esperar boas coisas dos nossos inimigos. Nós não podemos esperar, de maneira nenhuma, coisas boas daqueles que não nos amam. Nós não podemos permitir o mal nos enganar, nos fazendo acreditar que ele pode nos ajudar nas nossas realizações. O que eles perceberam? Eles perceberam que era uma armadilha. Eles perceberam que era uma cilada. Com a pretensão da ajuda, eles queriam se infiltrarem no meio do povo de Deus para tentar derrotá-los, para roubar eles do propósito divino. Não aceite ajuda de quem não lhe ama e não tem compromisso com o seu Deus. Neste momento eu quero parar. Enquanto você olha para essa frase, pensa comigo no conteúdo desta frase. Eu peço para que o Espírito Santo lhe mostre agora. Talvez você está passando por um momento de muitas provações. Talvez um momento de muita oposição. E Deus está dizendo: não espere boas coisas de quem não lhe ama. Não espere boas coisas de quem não tem compromisso com o seu Deus. Quem sabe há pessoas aqui pensando: eu vou lá, eu vi uma placa na cidade que faz amarração, que luta pelo bem, que não sei o quê, eu vou lá dar meu nome naquele negócio, eu vou lá. Eu vi um programa de televisão dizendo, o pastor, ou sei lá quem era o cara, o guru lá, dizendo que vai resolver todos os meus problemas. Eu vou lá, eu vou dar um dinheiro para ele vai fazer isso para mim. Deus está dizendo claramente: eu tenho uma estratégia de vitória para a sua vida, eu tenho um plano glorioso para você, mas não caia nas armadilhas daqueles que não lhe amam e daqueles que não têm compromisso da maneira como eu digo da minha palavra comigo. Não entra, não se envereda disso. O segundo ponto da estratégia da vitória divina, para nós vencermos a oposição do mal, é ative as suas percepções. Veja aqui, meus irmãos, por que os exilados disseram não à falsa ajuda? Por que eles não caíram na armadilha, nas ciladas do mal? Porque eles perceberam que havia algo que não combinava. E aqui eu vejo claramente. Deus muitas vezes nos dá a percepção. Tem uma coisa estranha, não está combinando. Parece ser bom demais. Eles estavam com as percepções ativadas. Eles estavam alertas. As suas percepções estavam ligadas. Eles levaram em conta o seguinte pensamento que o Espírito Santo colocou no coração deles. Como é que nossos inimigos, que ocuparam a nossa terra, que destruíram o nosso templo, vão querer agora ajudar a construir um templo para o Deus que eles são contra, que eles desprezam,
que eles não respeitam, para um Deus que é adversário deles. Como pode ser verdade a palavra de alguém que vive cocheando, com um pé aqui e outro pé lá, entre dois pensamentos? Como é que alguém pode servir a Deus e ao mesmo tempo a um Deus totalmente contrário desse Deus? Eles pensaram assim: isso não está certo, não existe coerência, eu não vejo coerência. Deus tirou deles a paz, Deus tirou deles a quietude. E Jesus mesmo afirmou, em Mateus capítulo 6, no versículo 24, vocês não podem adorar dois deuses, ao mesmo tempo amando um Deus, acabarão odiando ao outro. A adoração de um alimenta o desprezo pelo outro. Veja, irmãos, aqui é um momento muito especial do nosso culto, é profético. Nós precisamos olhar para a nossa vida, nós precisamos olhar para as situações da nossa vida, nós precisamos olhar para as pessoas que nos cercam em estado de alerta. Tem pessoas que Deus manda para vir falar conosco, tem pessoas que é o diabo que manda para vir falar conosco, tem pessoas que Deus quer que nós falemos com ela, e tem pessoas que Deus manda para falar conosco. Por isso eu oro sempre: ó Deus, eu quero ter encontros divinos. Afasta o homem mau da minha vida, afasta a incoerência da minha vida. Eu preciso viver a vida com percepção. Eu creio que Deus está dando o seguinte recado: fique alerta com pessoas e situações incoerentes. Agora, neste momento, enquanto nós estamos falando isso, Deus está alertando você. Tem algumas pessoas que estão abrindo os olhos e você está dizendo: poxa, é comigo, Deus está falando comigo. O que Deus está dizendo para você? Ele está dizendo assim: não deixe que a ganância de ter leve você a abrir mão para aceitar entrar em qualquer porta. Às vezes você está com tanta vontade: eu quero, e abriu uma portinha, e você está achando que Deus abriu. Deus diz: abra a tua percepção para você não entrar em qualquer porta. Na ganância de ter, você vai querer entrar em qualquer porta. Deus está dizendo: não deixe que a tirania do desejo leve você a aceitar prazer a qualquer preço. Prazer a qualquer preço. Deus está dizendo: não deixe que a impulsividade do momento lhe jogue, lhe atire nas armadilhas do mal. Em outras palavras, a palavra de Deus, do Espírito Santo, está dizendo viva a vida em estado de alerta, ative as suas percepções. Por isso a mensagem é clara: cuidado, irmão, cuidado com a precipitação. Procure olhar por trás das situações os motivos. Procure olhar por trás das circunstâncias e da motivação das pessoas, o que está por trás. Discirna os espíritos, como diz a palavra de Deus. Aumente as suas percepções. Aumente as suas percepções. Você lembra do Sansão? Deus deu uma palavra: você não deve se envolver com mulher de outros povos. Sansão viu a Dalila. E ele não, olha, o pai e a mãe foram contra, mas eles não estavam nem aí. Não, eu quero a Dalila, eu quero a Dalila, eu quero a Dalila. Dalila, Dalila. Ele dormia pensando: Dalila, Dalila. Acordava suspirando: ah, Lila, 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 Lila. Acordava no outro dia: ah, Dalila. E aquela coisa toda. Ele ficou tão cego pelo desejo de ter prazer a qualquer preço, tão cego que a Dalila perguntava qual era o segredo. Dizia assim: amarra com corda nova. Amarrava ele com corda nova, via o pessoal para matar ele, ele arrebentava e ele não via que ela estava contando para os adversários. Só viu quando já estava escravo e não tinha mais jeito. Percebe o que Deus está falando neste momento? Em terceiro lugar, o terceiro passo da estratégia da vitória divina para vencer a oposição do mal é esse: não se renda ao desânimo. Já ficou claro que os inimigos do povo de Deus, o alvo deles era fazer armadilhas. Com qual propósito que eles fizeram aquela armadilha de querer ajudar no templo? Porque eles queriam se infiltrar no meio do povo de Deus. Mas eles queriam fazer isso para fazer o quê? Para gerar confusão, para gerar derrota. O que eles queriam mesmo, na verdade, é levar o povo a se desanimar. Olha o que diz o versículo 4. Então, quando eles viram que não iam ser aceitos,
os habitantes da região tentaram desanimar o povo de Judá para que não continuasse a construção. Veja, qual era a motivação? Você percebeu qual era a motivação? Você vê qual era a estratégia do mal? O diabo, ele queria infiltrar no meio do povo para gerar desânimo. E é isso que o diabo quer fazer comigo e com você. Irmãos, por favor, preste atenção. O diabo vai tentar se infiltrar na nossa vida, infiltrar na nossa casa. Vai botar uma amiga sua, ou talvez um falso amigo, talvez um parente distante que faz muito tempo que vai aparecer. E que bom que ele apareceu. E talvez ele não seja essa pessoa do mal, mas se você tiver com as percepções abertas, você vai ver essas ações do maligno, essa tentativa de se infiltrar com a motivação de gerar desânimo no nosso coração para nos afastar do propósito que Deus tem para a nossa vida. Eu fico admirado, sabe? Muitos de vocês falam comigo quando eu cobro, não te vi no culto. Ah, pastor, chegou visita. Você acha que é normal uma visita no domingo, visitar você no teu dia de descanso, bem na hora de você vir para a igreja? Abra teu olho, irmão. Ou você está dando graças a Deus que chegou uma visita porque eu não quero ir na igreja, se o pastor me cobrar, fala, chegou visita, pastor. Não dava para ir. Ô irmão, você tem que abrir o olho, abre a tua percepção. O mal pode estar querendo te atrapalhar, quer te roubar. Eu pergunto para você, você trabalha, começa segunda-feira às 8 horas, tem que sair de casa às 6h30. Se chegar uma visita às 6h30, você saindo para o trabalho, você deixa de ir no trabalho para atender a visita na sua casa? Não, mas não deixa nem nada, mas não deixa. Você fala assim, cara, qual é? Essa hora não é onde vem da minha casa, irmão. Volta uma outra hora. Querido, agora? 6 horas, mano. Eu estou indo para a igreja. Você é bem-vindo na minha casa, só que agora você vai ter que ir comigo. Você vai ter que ir comigo. Mas eu estou sem carro, e no teu não cabe. Não, a gente chama um Urbe. Se é um daqueles parentes chatos, fala assim, eu chamo um mototáxi para você. Daquele um que anda fazendo curvinha no meio dos carros. Mas tu vai comigo é para a igreja, irmão. Você vai comigo é lá para a igreja. Ele vem para infiltrar. Irmãos, olha, cada um de nós deveríamos ver, escute o que eu vou dizer, a insistência do desânimo como um sinal divino. Se você está sentindo desânimo, você deveria falar assim, é um sinal divino. Que sinal é esse? De que o mal está querendo tirar você do rumo. Ao invés de você dizer assim, não vou na igreja porque eu estou desanimado, não vou ler a Bíblia porque eu estou desanimado, não vou orar porque eu estou desanimado, você dizer assim, ativei minhas percepções. O mal não quer que eu ore, não quer que eu leia a Bíblia, não quer que eu vou para a igreja, porque ele quer me afastar. Eu vou fazer exatamente o que ele não quer que eu faça. Eu vou fazer isso. Cada um de nós deveríamos ver o desânimo como um reforço para dizer assim, eu vou fazer o contrário do que você sugere, eu não vou desistir, eu não me rendo a você. A mensagem clara de Deus é essa, olhe para qualquer sentimento de desânimo como sendo uma arma do diabo para destruir você, para arrebentar você, para machucar teu casamento, para ferir a sua vida, para fazer você um fracassado. Mas Deus criou você para ser um vitorioso, Deus criou você para ser um homem que persevera, uma mulher que fica firme de pé, mesmo no meio dos vendavais. A mão de Deus te sustenta e você vai dizer, não, eu não vou desistir. Agora mesmo é que eu não vou desistir. Sabe, eu sou muito criticado. Eu não sei se vocês também sofrem crítica, mas eu sofro crítica todo dia, toda hora. Se eu sou um homem sério é porque eu sou sério demais. Se eu dou risada é porque eu pareço um bobo. Então se eu beijo as pessoas é porque eu sou beijoqueiro. Se eu beijo irmão, esse pastor aí, sei não, está beijando os irmãos da igreja, que essa onda do momento, não sei onde é que vai dar esse pastor, não, canta coisa. Se eu viajo, que vida boa, olha lá onde vai nossos dízimos. Se eu trabalho, se eu trabalho lutando para construir um lugar de bênção para as pessoas, dizem, mania de grandeza, querendo ostentar poder, como é que pode uma coisa dessa? Irmão, se eu fosse olhar as críticas que vêm dos quintos dos infernos, feitas por todos os fofoqueiros que o diabo coloca de plantão na minha vida, eu não viveria, irmãos. Nem sempre eu recebo muitas pessoas orando por mim, dizendo assim, estou orando por você, por isso, não. Mas de vez em quando chega uma mensaginha de vocês, sabe? Pastor, contando o que Deus fez com as minhas iniciativas.
E eu olho para aquelas situações de desânimo e eu vejo assim, poxa vida, aquilo ali, aqueles ataques é tudo um sinal de Deus. Continua, Jacó. Vai que é tua, Jacó. Corre mais forte, Jacó. Suporta mais, Jacó. Olha aquela bandeira que está içada lá no canto da arquibancada. Está vendo aquela bandeira mais alta lá, Jacó? Sou eu. Eu estou torcendo por você. Vai, meu servo. Aguenta firme, aguenta firme. Não deixe o desânimo matar você. Vocês percebem o que Deus está falando? Irmãos, eu tenho vontade de apontar para as pessoas que estão aqui, dizendo, é para você, para você, para você, aquilo que Deus está falando. O quarto passo da estratégia de vitória divina, para nós vencermos a oposição do mal: não se entregue ao medo. Por favor, escute a voz de Deus. Olha, os exilados estão voltando. Eles querem construir o templo. Lá está Esdras. E está lá o pessoal trabalhando pesado. Eles vêm tentando arrumar armadilha. Eles estão tentando infiltrar no meio. Eles querem fazer o quê? Eles querem gerar desânimo. Eles querem gerar confusão. Mas o alvo do mal não era apenas desanimar. O alvo do mal era ver aquele povo amedrontado. O mal, ele quer que eu e você estejamos em pânico. O mal, ele quer ver você desesperado. O diabo quer fazer isso, ele quer roubar a nossa alegria. Ele deseja roubar você do projeto que Deus tem para a sua vida. Ele sabe, como nos informa a Bíblia, que Deus tem planos para você, que Deus tem prosperidade para você, que Deus tem uma vida de paz para você, que Deus tem bênçãos para você. Deus transformou você em carregador de promessa. Tem promessa de Deus para a sua vida. Mas antes você vai ter que habilitar o modo esperar, o modo confiar, o modo sofrer, para a criança nascer e o filho da promessa estar nos teus braços. Deus fala com muita clareza. E o que o diabo vai querer? Ele vai querer roubar você desses planos. Vai querer girar desânimo dentro da tua família, para você olhar para a filha ou para o filho e dizer assim: perdi tudo, perdi minha casa, perdi meu filho, perdi minha família. Pouco a pouco tudo está terminando e eu estou ficando sozinha, estou envelhecendo, vou morrer só. O mal vai lutar para desanimar, gerar medo, porque o mal quer que você esteja em pânico, o seu coração em pânico. Veja, meus irmãos, que foi isso que os inimigos do povo de Deus fizeram, como nós vemos na continuação do verso 4. Então, os habitantes da região tentaram desanimar e amedrontar o povo de Judá. Você percebe qual é a mensagem? Os adversários primeiro tentaram se infiltrarem, depois tentaram desanimar, e agora eles fazem uso do medo. Você percebe o que Deus está falando? Por favor, preste atenção à palavra que Deus está falando aqui neste momento. Deus não é Deus de medo. Deus não é Deus de covardia. Deus é Deus de coragem. Deus é Deus de ousadia. E o que é o medo? Essa palavra tocou meu coração. Medo é a incredulidade desesperada porque sabe que perdeu para a fé em Cristo. Medo é a incredulidade desesperada porque sabe que se você colocar a sua confiança em Cristo, você vai vencer, você vai ter vitória. É por isso que a incredulidade ataca você todo dia, com esses pensamentos de morte, com esse pensamento de suicídio, com esse pensamento de autodestruição, com esse pensamento de desistência. É que o medo sabe que a incredulidade perde para a fé em Cristo, e que se você confiar nele, você vai vencer qualquer que for a situação, com a força que Jesus vai lhe dar. Por isso eu digo para você que não se renda, mesmo que a oposição seja dura, não se renda. O mal vai bater na sua porta, tentando lhe amedrontar. Diga não para ele. É isso que eu faço todos os dias. O medo vai gerar todos os tipos de sentimentos negativos. Talvez, quem sabe, ele vai gerar, a incredulidade vai gerar no seu coração medo de viver só. Talvez medo de não ser amado. Talvez medo de fracassar. Medo de passar necessidade. Medo de passar o tempo e os sonhos e nada acontecer na sua vida. Medo de ser abandonado. Medo de ser rejeitado. Medo de ser criticado. Medo de ser difamado. Medo de ficar doente. Medo de morrer à míngua.
Toda vez que isso ocorrer na sua vida, traga a lembrança, a incredulidade está desesperada, porque ela sabe que perdeu para a fé em Cristo. A fé em Cristo vence o medo, vence a incredulidade, e Deus que é amor lança fora todo o medo na minha vida e me enche de coragem. Sabe o que eu quero sugerir para você? É o texto que Deus colocou no meu coração num dia desses. É o Salmo 27, no versículo 21. Deus quer que você dê esse grito. Eu vou ler a primeira vez, que diz assim: luz, espaço, vida, isso é o eterno. Com Ele ao meu lado, sou destemido, não tenho medo de nada, nem de ninguém. Olha que palavra, é uma palavra profética. É uma frase para você gritar todos os dias dessa semana. Eu quero que você leia comigo em voz alta, com toda a voz alta que você possui. Vamos lá. Luz, espaço, vida, isso é o eterno. Com Ele ao meu lado, sou destemido, não tenho medo de nada, nem de ninguém. Glória a Deus. O quinto passo para a estratégia da vitória divina para vencer a oposição é: não se assuste com as armas do mal. Eu espero que você esteja lembrando que os livros do Velho Testamento não são apenas livros históricos. Eu quero que você perceba que as histórias têm princípios, têm lições e procedimentos que podemos aprender e adotar para vencer a caminhada da fé diariamente. As histórias do nosso Velho Testamento, das pessoas no Velho Testamento, têm a ver com as nossas histórias. Veja, meus irmãos, que o mal não só vai armar ciladas, mas lutará para nos desanimar, gerando medo, para criar então um pânico na nossa vida, para nos deter da caminhada vitoriosa de Jesus. Se necessário, o mal vai até subornar pessoas para lutar contra você. Veja no versículo 5. Veja que diz: subornaram agentes para trabalhar contra eles e frustrar seus planos. Olha esse versículo. Veja como é que ele é claro. Os adversários dos exilados usaram de suborno, de falsidade, de ferramentas escusas, ferramentas da mentira, para trabalhar contra, para fazer oposição. Qual é a mensagem que Deus está falando aqui? Tem gente sofrendo injustiça. Tem gente sofrendo, dizendo: Deus não está vendo, eu não fiz isso, como é que pode fazer um negócio desse? Tem gente com maldade sobre você. E a mensagem de Deus é clara: o mal vai usar de tudo para opor você na caminhada da fé. Deus está dizendo assim: meu filho, não espere facilidade. Meu filho, não espere aplauso dos seus familiares. Deus está dizendo: minha filha, não espere aceitação da multidão. Minha filha, muitas vezes até os da casa, dentro da família, irão se opor a você, irão torcer a verdade, irão trabalhar contra você. Mas hoje, irmãos, eu creio que Deus está falando conosco de uma forma tão clara, que em Isaías, no capítulo 54, no versículo 17, Deus traz aqui uma promessa para as pessoas que estão passando por este momento. Se você não está passando, pega essa promessa também, porque você vai precisar dela. E a promessa é essa: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, diz a palavra de Jesus. Veja, meus irmãos, que esse texto está dizendo que pode ser até que ela lhe cause um pouco de transtorno, barulho e até alguma dor, mas é questão de tempo. O suborno será visto e a mentira será desmascarada e a prosperidade de Deus será vista na sua vida. Deus, vai fazer um banquete na presença dos seus adversários, vai ungir a sua cabeça com óleo e a verdade vai triunfar. Então não tenha medo. Até aquelas falsas testemunhas que foram lá naquela demanda judicial fazer testemunho contra você, Deus vai livrar você. Creia no poder do Senhor. Deus está falando com clareza aqui hoje. Oposição. Não fique preocupado, não olhe a oposição. Olha para a estratégia da vitória. Nenhuma arma vai forjada, preparada. É interessante que o texto fala que você vai até condenar. Quer dizer, os argumentos serão tão fracos que bastará poucas frases para você envergonhar
essa testemunha falsa. Deus está claramente falando. Por fim, o último passo da estratégia da vitória nesse texto, para vencer a oposição do mal, é: não abra mão do plano de Deus. Oh, irmãos, eu estou orando neste momento. Estou clamando para que você perceba que o mal vai armar cilada. Ele quer gerar desânimo no seu coração. Mas desânimo não é tudo. Ele quer usar o medo na sua vida. Ele quer largar você em pânico. Ele vai usar pessoas para torcer suas palavras. Ele vai fazer oposição. Tudo isso com um só propósito. O propósito é afastar você do plano de Deus. É afastar você do propósito de Deus. O alvo do mal é tentar impedir que os planos que Deus tem para você se tornem realidade. Tanto que no versículo 5, olha o que está escrito no versículo 5: subornaram agentes para trabalhar contra eles e frustrar seus planos. E isso prosseguiu durante todo o reinado de Ciro, rei da Pérsia, até que Dario, o rei da Pérsia, subiu ao poder. Como nós vemos nesse texto que vocês estão lendo comigo, tentar desanimar, amedrontar, para gerar desistência. Para quê? Para que o propósito de Deus não se cumprisse. Irmãos, aqui neste momento eu vejo essa palavra. Deus me fala com muita clareza. Tem gente chegando muito perto da bênção. Tem gente chegando muito perto da vitória. Tem gente chegando muito perto de experimentar o propósito de Deus. O alvo era roubar a bênção que Deus iria dar àquele povo. Por isso Deus está dizendo para você: não abra mão do meu plano. Não abra mão do meu propósito. De jeito nenhum. Essa oposição não vai durar a vida toda. Vai ter um fim. Sabe por quê? O meu propósito vai prevalecer. Olha qual é o plano de Deus, conforme nós vemos em Jeremias, no capítulo 20, 29, no versículo 11, que também foi um profeta daqueles dias. Olha o que diz aí: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, que estou falando. O que Deus está dizendo? Eu estou falando: não abra mão dos planos que eu tenho para a tua vida. Deus está dizendo: aguenta firme. Você foi destinado à vitória. É uma questão de tempo, não desista. E por que você não deve desistir? Porque a Bíblia diz em Jó, no capítulo 42, versículo 2: eu sei que pode fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Como Deus prometeu, vai cumprir. Vai chegar o tempo que a oposição vai acabar. A oposição tem tempo de duração. Deus espera que você confie nele. Deus espera que você se mantenha de pé. O diabo quer afastar você do propósito divino, porque ele sabe que o que vem aí é bênção das grandes. Diga: é bênção das grandes. Grita: é bênção das grandes. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus vai lhe dar bênção grande, bênçãos grandes. Diga isso em nome do Senhor Jesus. Você tem um chamado. O diabo vai tentar afastar você do plano de Deus. Quero te pedir em nome do Senhor Jesus: não permita, não ceda. Tentado, não ceda. Sofrendo oposição, não ceda. Não se preocupa quando o inimigo fecha uma porta, Deus abre outra. Porque quem cuida de você é Deus. Olha, irmão, foca o propósito. Eu vou dizer para vocês, olha, se você estiver vivendo o propósito de Deus para a sua vida, não vai faltar nada. Se no propósito de Deus exige você morar numa mansão, vai ter uma mansão. Se no propósito de Deus exige você ser bem casado com um bonitão, no caso das meninas, ou com uma bonitona, no caso dos meninos, pode ter certeza, Deus vai lhe dar. Ele deu para mim. Deu para mim. E se precisar de você fazer viagem longínquas, você vai fazer mesmo sem dinheiro. Deus não precisa de dinheiro. Deus faz o propósito dele tornar realidade. Se você ficar dentro do propósito de Deus, pode ter certeza, nenhuma estratégia da oposição do mal vai vencer, porque a vitória é nossa pelo sangue do Senhor Jesus. Então Deus tem um chamado. Qual é o chamado que Ele tem? Vem viver o meu propósito. É o seu papel descobrir qual é o propósito de Deus para a sua vida. Pode ter certeza, é maravilhoso. Missionária Central de Maringá